Olá, caros professores. Este material foi organizado pelas PECs Alessandra Mari e Alessandra Junqueira, a partir das orientações da SEDUC para os professores que trabalham a redação paulista com a terceira série do ensino médio. Os estudantes da terceira série do ensino médio, neste provão paulista, irão realizar uma redação a partir da leitura de textos auxiliares e deverão produzir um texto dissertativo argumentativo em prosa, coeso, bem articulado, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E essa nota da redação, ela equivale a 20%. Alguns itens avaliados pela banca: tema, estrutura, expressão e proposta de intervenção. Vamos olhar para cada um deles. O tema. Avalia-se nesse critério se o texto do candidato atende ao tema proposto e o mantém. Os temas da redação correspondem aos assuntos que são abordados no texto. Caso haja fuga completa ao tema proposto, é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida em qualquer outro de seus aspectos, recebendo nota 0. Então, é importante orientar os estudantes sobre o tema, deverão manter do início ao fim. Sobre a estrutura, então, existe essa macroestrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o estudante vai construir nesse parágrafo, mostrando a contextualização, apresentar o tema e a tese. No desenvolvimento, ele deve desenvolver o tema com a presença de exposição de fatos, opiniões e argumentos e o posicionamento do autor. E na conclusão, a construção da proposta de intervenção relacionada ao tema, o que, o agente social, onde, como e quando. E também deve-se orientar os estudantes a não utilizar a primeira pessoa do singular eu, segunda pessoa do singular ou plural tu e vós. Não fazer referência direta, como por exemplo, como afirma o autor do primeiro texto. Então, essa construção, ela também não é bem-vinda. E na coerência, serão observados o nível de compreensão e conhecimento de mundo do estudante, que é o seu repertório, pertinência dos argumentos e a capacidade do estudante desenvolver as ideias no texto. Aqui nós temos uma diagramação possível, ideal, para que não ultrapasse o limite máximo de linhas. E é muito importante destacar para o estudante não escrever o nome, nem título, nem fazer desenhos ou marcas, pois pode acarretar na anulação da redação. Às vezes o estudante termina a redação antes, sobra um tempinho e ele vai escrever na borda, fazer algum traço, algum desenho, isso não pode, é motivo para anular a redação. E no item C, expressão, trabalha-se com a coesão textual, que são os recursos coesivos de anáfora, catáfora, substituições e conjunções. E também a modalidade, que são os aspectos gramaticais de ortografia, acentuação gráfica, pontuação, regência e concordância verbal e nominal. No item D, que é a proposta de intervenção, nós temos para o estudante construir, e nesse item deve ser elaborado na conclusão da redação, que é o que? É a ação a ser realizada. Quem? Um agente social. Como? O modo como será posta em prática. Quando? Período de realização da ação e onde? O local de realização. Será atribuída a nota 0 a redação que fugir ao tema e ao gênero proposto. Apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permita a identificação do candidato. Se estiver em branco, apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números e ou palavras soltas. Se for escrita em outra língua que não a portuguesa,
Apresentar letra ilegível ou incompreensível. Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Ainda será atribuída nota 0 à redação que apresentar 7 linhas ou menos, sem contar o título, apresentar menos de 8 linhas autorais, não copiadas da prova, dos textos de apoio, de modelos prontos de redação ou de outras fontes, contínuas e ou, se for composta predominantemente por cópia ou trechos de coletânea ou de quaisquer outras partes da prova e ou reproduções, plágio de textos divulgados em mídias digitais, sobretudo na internet ou impressas. For idêntica ou muito semelhante a outras redações deste processo seletivo ou outros. Apresentar formas propositais de anulação, como impropérios, trechos jocosos ou a recusa explícita em cumprir o tema proposto. E observação: em hipótese alguma, o título da redação será considerado na avaliação do texto. Aqui nós deixamos algumas dicas para os professores que quiserem utilizar com os estudantes sobre a construção do texto, né, as partes. Então vamos lá. Na introdução, aqui nós temos alguns exemplos para colocar na introdução o repertório sociocultural, fazer uma citação, como ele deve escrever o tema, a tese. O que é esse repertório sociocultural, que vale citar fatos, frases ou experiências, como, por exemplo, fatos históricos, frases, ideias, pensamentos de autores famosos, alguns filmes, peças de teatro e séries, dados de pesquisas e estudos, informações e notícias de meio de comunicação. Perguntas, aqui nós temos algumas perguntas que podem auxiliar na criação da tese. Podem, por exemplo, apresentar para os estudantes essas perguntas que eles podem realizar para melhorar a construção da sua tese. Qual o problema? Por que se trata de um problema? Quais as causas para tal problema? Há alguma solução? Como e por que colocar tal solução em prática? Como essa proposta pode, de fato, resolver o problema? E aqui nós temos um parágrafo completo utilizando essas partes. Então, nós temos aqui em azul a contextualização, em verde é a apresentação do tema e em vermelho nós temos a tese. Essa estrutura seria do primeiro parágrafo. E aqui temos outros exemplos de primeiro parágrafo, se os professores quiserem apresentar, mostrar alguns trechos, né? Algum início desses parágrafos também, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo do texto. No primeiro parágrafo, outros recortes, né, de exemplos de outros textos dissertativos argumentativos. Fatores que atraem a atenção do leitor. Algumas frases atraem a atenção do leitor que se depara com o seu texto. Então, vale a pena conhecê-las. Debate-se muito que, com frequência comenta-se que, observando o cenário, é de fundamental importância, é de conhecimento geral que, ao contrário do que se pensa, como iniciar uma redação? Aqui tem mais algumas dicas. Evite começar o texto com construções como desde os primórdios, atualmente, desde a antiguidade e afins. Procure sempre trazer uma referência interessante e, de fato, relacionada ao tema, isso é muito importante. Na contextualização, cuidado para não desenvolver demais argumentos na tese analítica. Lembre-se que deve ser apenas um encaminhamento para a argumentação. E repare nos modelos destacados que sempre há uma ponte entre uma contextualização e a tese. E no desenvolvimento, que enquanto que na introdução você faz abertura sobre o assunto, no desenvolvimento é necessário aprofundar a tese. Dessa forma, separe um argumento por vez e trabalhe em cima dele em cada parágrafo.
Use artifícios linguísticos como conectivos e a pontuação ao seu favor. Além de, é claro, trazer dados e informações relevantes para sustentar a sua argumentação. E aqui nós temos a proposta de intervenção, como também já foi falado anteriormente, é uma competência, uma característica da redação do Enem. Entretanto, também está sendo solicitada para essa redação do Provão Paulista Seriado, na qual o candidato deverá propor ações inovadoras que caminhem para a solução do problema proposto no exame, como uma contribuição para a melhoria da sociedade. Então, esse é o foco da proposta de intervenção. Estrutura da proposta de intervenção esperada pela banca julgadora. Ele deve citar quem realiza essa proposta de intervenção, que é uma ação. É importante citar aqui esse quem, um agente social, o modo ou meio, de maneira pela qual meio será realizada. E a finalidade, qual é o motivo ou resultado esperado com a proposta e a retomada da tese e a ação. Inícios de conclusão no parágrafo da proposta de intervenção. Seguem aqui algumas sugestões para serem apresentadas aos estudantes para iniciar a conclusão. E nós desejamos a todos uma excelente prova e sucesso para todos vocês e a escola também. Esse material, parte desse material, foi gentilmente cedido pela professora Lores Fracinelli. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.